Nesse bloco de número 2, vamos aprender o que é o quebramento da fiança. Então você anota aí no seu caderno esse título, quebramento da fiança, e quais são as consequências quando este quebramento ocorre, é o que a gente vai aprender, inclusive diferenciando o quebramento da fiança da perda do valor da fiança pelo acusado. O quebramento da fiança, ele tem por consequência a perda de metade do valor da fiança pelo acusado. Vai perder metade do valor que foi depositado. Lembre-se que a fiança é uma caução, que a princípio a ideia é que se devolva o valor da fiança para o acusado. Porém, se houve o quebramento, ele então perde metade do valor, conforme disposto no artigo 343 do CPP. É o artigo que você anota agora no seu caderno e que será objeto de nossa análise, artigo 343 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Quando ocorre o quebramento da fiança, o investigado ou acusado quebra o compromisso vinculado à manutenção da fiança, ou seja, para a manutenção da medida cautelar, para a manutenção da fiança, alguns compromissos estão na lei e devem ser rigorosamente cumpridos por parte do investigado ou do acusado. Se esses compromissos são quebrados, são descumpridos, dizemos que há o quebramento da fiança e a consequência é a perda do valor da fiança, de metade do valor, perda de metade do valor. Daqui a pouco a gente vai ver quando ocorre a perda integral. Então, o que é esse quebramento da fiança? É a perda de metade do valor da fiança. Vinícius, perda de metade do valor da fiança por parte do acusado, ok. Mas o que ele precisa fazer? Que tipo de quebra de compromisso ele precisa ter para que a fiança seja considerada quebrada pelo juiz? Isso nós vamos ver no artigo 341 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 341 do CPP indica quais são as quebras de compromisso que o investigado ou acusado poderão fazer no curso da investigação ou no curso do processo que acarretarão em perda de metade do valor da fiança, ou seja, o quebramento da fiança. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado: 1. Regularmente intimado para ato do processo, deixa de comparecer sem motivo justo. 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. 4. Resistir injustificadamente à ordem judicial. 5. Praticar nova infração penal dolosa. Então vamos ver aqui, item por item, do artigo 341, inciso por inciso, para saber situações que podem ocorrer na prática no curso da investigação ou no curso do processo, em que o indivíduo vai ter por consequência o quebramento do valor da fiança. Então esse artigo 341, que você já anotou no seu caderno, ele traz aqui no inciso 1, que nós já lemos: quando o indivíduo regularmente intimado para ato do processo deixar de comparecer sem motivo justo. Então aqui vamos colocar o inciso 1. Regularmente intimado, deixa de comparecer sem motivo justo. Deixa de comparecer sem motivo justo. Então, esse é o inciso de número 1. Veja só, esse inciso de número 1 está dizendo que se o acusado é intimado para algum ato do processo e não comparece a esse ato sem uma justificativa, sem um motivo justo, isso gera o quebramento do valor da fiança. E isso é o que prepondera. Então, se, por exemplo, deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo sido intimado para esta audiência, teremos por consequência o quebramento da fiança. Agora,
Qual é a posição que, na nossa opinião, e isso não é uma posição majoritária, o que eu vou dizer agora, qual é a posição que, na nossa opinião, se adequa de forma mais precisa ao princípio da vedação à autoincriminação compulsória? Aquela ideia de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Veja só, imagine que o juiz designou a audiência de instrução e julgamento. Foi designada a audiência de instrução e o acusado foi intimado para a audiência de instrução. Intimado para comparecimento, ele não compareceu. Será que isso seria motivo suficiente para o quebramento da fiança? Embora seja essa a posição majoritária, interpretando-se literalmente o Código de Processo Penal, de que a ausência do indivíduo na IJ seria motivo para o quebramento da fiança, não concordamos com essa posição. Se o indivíduo não comparece à audiência de instrução e julgamento, ele está renunciando ao seu direito de autodefesa. Ele está simplesmente renunciando ao comparecimento à audiência, que é um direito do acusado. Então não faria sentido o juiz decretar o quebramento da fiança pela simples ausência do réu. Veja só, diferentemente ocorre se o oficial de justiça ele verifica que, embora o sujeito tenha sido intimado, agora está foragido, fugiu, não compareceu à audiência. Se descobre que por acaso ele não compareceu à audiência porque está foragido, aí sim temos a possibilidade de que haja o quebramento da fiança. Agora, em relação ao simples não comparecimento, se o indivíduo mora na mesma residência, se ele está na comarca, nesse caso ele está simplesmente exercendo o direito de não comparecer à audiência. E isso não pode gerar uma punição, porque nada mais é do que a renúncia à autodefesa. Mas, de qualquer forma, está aqui no inciso 1, se o indivíduo é regularmente intimado para ato do processo e deixa de comparecer sem motivo justo. O inciso 2 diz: deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Vamos colocar aqui o inciso 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. O que temos nesse inciso 2? A hipótese clássica do inciso 2, para gerar o quebramento da fiança, é quando o indivíduo, tendo sido beneficiado pela liberdade provisória, posteriormente empreende fuga e fica foragido. Então imagine que ele foi preso em flagrante, foi concedida a liberdade provisória e depois da liberdade provisória ele sumiu, desapareceu no mundo. Veja que quando foi concedida a liberdade provisória, ele ficou vinculado, por exemplo, no caso de ausentar-se da sua residência por mais de 8 dias, comunicar o juízo. Ele não fez isso, ele quebrou um compromisso que foi imposto e que está lá no artigo 328 do Código de Processo Penal. Então, nesse tipo de situação, ele está foragido. E aí, o que pode gerar um ato de obstrução ao andamento do processo? Imagine, o sujeito é preso em flagrante, agora está foragido, o Ministério Público oferece denúncia, o juiz determina a citação do acusado, porém, ele não é citado porque está em local incerto e não sabido. Ele está foragido, o oficial de justiça não conseguiu citá-lo pessoalmente. Qual é a solução agora? Citação por edital. O juiz aplica o 361 do CPP, cita por edital. Citado por edital, o acusado não comparece e não constitui advogado. Qual é a consequência? O juiz aplica o artigo 366 do Código de Processo Penal e determina a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Veja que, quando o indivíduo fugiu, ele praticou um ato de obstrução ao andamento do processo. Por quê? Por que ele praticou um ato de obstrução ao andamento do processo?
Porque quando o Ministério Público oferece denúncia e o acusado não é encontrado, o juiz determina a citação por edital e se o acusado não aparece, não constitui advogado, o juiz aplica o 366 do Código de Processo Penal e com o 366 qual é a consequência? Suspensão do processo, suspensão da prescrição. Então, a fuga diante de uma liberdade provisória que foi concedida é ato de obstrução ao andamento do processo, autoriza o juiz, portanto, a decretar o quebramento da fiança, na forma do 341, inciso 2. O inciso 3 diz o seguinte: descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Vamos anotar aí no caderno mais uma hipótese de quebramento da fiança. Descumprir medida cautelar, imposta cumulativamente com a fiança. Imposta cumulativamente com a fiança. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Você já sabe que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP podem ser impostas isolada ou cumulativamente. Imagine que o juiz impôs como medida cautelar a fiança e ainda, além da fiança, o juiz impôs também o comparecimento em juízo para informar e justificar atividades. Imagine que o juiz decretou que mensalmente o indivíduo vai ter que comparecer em juízo para informar e justificar atividades. E esse indivíduo não está cumprindo a medida cautelar que foi imposta cumulativamente com a fiança. E isso, por consequência, gera o quebramento da própria fiança com perda de metade do valor da fiança por parte do acusado. Então temos aí mais uma hipótese de quebra ou quebramento da fiança. É o que está no inciso 3, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. 4, resistir injustificadamente à ordem judicial. Então vamos colocar aqui, o inciso 4 traz o seguinte: resistir injustificadamente à ordem judicial. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Mais um motivo para quebramento da fiança. Vinícius, qual seria um exemplo desse inciso 4, resistir injustificadamente à ordem judicial? Fácil. Imagine que o juiz tenha decretado busca e apreensão na casa do acusado. O juiz determinou a apreensão de algum objeto e o oficial de justiça com mandado de busca e apreensão vai até a casa do acusado e o que faz o acusado? Resiste à ordem judicial sem justificativa. Então, se houver resistência à ordem judicial, como por exemplo, anote aí esse exemplo muito interessante, a resistência ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão, mandado esse que o oficial de justiça tem que cumprir por ordem do juiz. Então, isso também é motivo para quebramento da fiança. O oficial de justiça vai atestar a resistência na certidão, então isso vai ser juntado aos autos, o juiz então, ciente daquela resistência por parte do acusado, pode então decretar o quebramento do valor da fiança. E o inciso 5 diz o seguinte: praticar nova infração penal dolosa. Praticar nova infração penal dolosa. Isso também gera o quebramento da fiança. Praticar nova infração penal dolosa. Veja só, o indivíduo depositou o valor da fiança, está respondendo ao processo e agora ele pratica uma nova infração penal dolosa. Mas qual é o significado dessa expressão, praticar uma nova infração penal dolosa? Será que basta o sujeito ser preso em flagrante? Será que basta o recebimento da denúncia? Será que tem que haver condenação por essa nova infração penal dolosa? Cuidado, o entendimento majoritário é de que praticar nova infração penal dolosa significa unicamente o recebimento da denúncia
por uma nova infração penal dolosa. Então ele deposita o valor da fiança em relação a determinado crime, depois ele passa a responder por outro e o recebimento da denúncia por esse outro crime é que gera a tal prática da nova infração penal dolosa para que ele perca metade do valor da fiança referente àquele crime anterior que ensejou o depósito da fiança. Compreendeu isso? Embora seja essa a posição majoritária, não concordamos com esse entendimento de que o simples recebimento da denúncia por um segundo crime seria suficiente para que o sujeito perdesse metade do valor da fiança por um primeiro. Entendemos que, pelo princípio da presunção de inocência, essa perda do dinheiro, essa perda do valor da fiança, só pode ocorrer se houver condenação pelo segundo crime. Esse é o nosso entendimento. Não é, no entanto, o que prevalece. O que prevalece é, basta o recebimento da denúncia por esse segundo crime e já temos, por conseguinte, o quebramento da fiança, a perda de metade do valor referente ao crime que ensejou o depósito da fiança. Então, temos aí o 341, tratando de situações que ensejam o quebramento da fiança. A fiança vai ser quebrada caso o indivíduo no curso do processo pratique algum tipo de conduta elencada aí no artigo 341, sendo que esse quebramento da fiança, essa quebra do compromisso, que são os compromissos aí do artigo 341, isso jamais pode ser confundido com a perda do valor da fiança. Então, a gente tem que ter em mente que o quebramento da fiança que enseja perda de metade do valor, é diferente da perda da fiança, que é a perda integral. O sujeito perde completamente a fiança. Vinícius, quando esse indivíduo perde completamente a fiança, a perda do valor da fiança está prevista no artigo 344 do Código de Processo Penal, 344 do CPP. O que a gente tem no 344 do CPP? Lá está escrito o seguinte: entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Vou repetir. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, essa perda integral do valor da fiança vai ocorrer se o indivíduo, uma vez condenado com trânsito em julgado, ele não se apresenta para cumprir a pena. Ele não se apresenta para cumprir aquela pena que foi aplicada na sentença. Não se apresentando, ele então é considerado foragido. E foragido para o próprio cumprimento da pena. Aí não é nem mais para responder ao processo, para cumprir a pena. Com isso, ele perde integralmente o valor da fiança. E esse artigo 344, ele precisa ser adaptado à nova posição do Supremo Tribunal Federal e também do STJ sobre o acórdão condenatório de segunda instância, que já permite de antemão a execução provisória da pena. Veja que, embora o 344 esteja falando em pena definitivamente imposta, que exigiria, portanto, o trânsito em julgado, você sabe que o Supremo e o STJ não estão mais exigindo o trânsito em julgado da decisão para o início do cumprimento da pena. Então tome cuidado, o 344 está dizendo pena definitivamente imposta. Subentende-se que seria com o trânsito em julgado. E aí o indivíduo com o trânsito em julgado não aparece para cumprir a pena. Só que agora a pena já pode ser cumprida com acórdão condenatório segunda instância, segundo posição do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Depois de muita polêmica, por 6-5, o Supremo está agora com esse entendimento bastante controvertido. E aí, como adaptar esse artigo 344? Que com a posição do Supremo, nosso entendimento é de que, não aparecendo o indivíduo na segunda instância para o cumprimento da pena, já deve haver
a perda integral do valor da fiança. Isso é algo que a doutrina ainda não vem tratando, não encontrei modificações nos manuais de processo penal ainda tratando da questão, mas é uma questão muito importante que uma hora ou outra a jurisprudência vai ter que lidar. Então a gente encerra esse bloco de número 2, a gente continua no bloco de número 3 falando ainda sobre fiança e a gente precisa também trabalhar com o Instituto da prisão temporária. Não falamos ainda de prisão temporária, mas precisamos trabalhar prisão temporária. Então a gente encerra o bloco de número 2 e continuamos com a aula de número 17.